Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso Tesouro Cast. Mais uma vez, mais uma história incrível. E hoje nós vamos ouvir a maravilhosa Benísia Pimentel, mulher de excelência. Ela que fala sempre sobre excelência, ela que para mim representa coragem. E é uma honra muito grande, é uma alegria poder receber você aqui, trazer a sua mensagem para o nosso povo, para ouvirem a sua história, ouvirem a sua mensagem que você tem para falar. Seja muito bem-vinda, Benísia. Poxa, muito obrigado, né, você, Lídia, né, pelo esse projeto novo, maravilhoso, né, que nasceu no seu coração, através de Deus, que eu creio que foi Deus que colocou no seu coração esse projeto, para divulgar, né, para divulgar não só a sua marca, mas ajudar várias mulheres, né, a ter conexão, a expor, né, os seus sonhos, seus projetos também. E exatamente. Através desse projeto vem mais coisas aí, mais mulheres, não só mulheres focadas só em mulheres, né, mas também em homens, entendeu? Tem projeto para divulgar, projeto, falar dos seus sonhos, daquilo que Deus tem colocado no coração de cada um, né? Então, assim, eu sou muito grata, assim, pelo convite, grata mesmo, assim, me sinto honrada. Que bom, que bom. Me sinto honrada por esse convite. Que bom, exatamente. Essa é a intenção do nosso Tesouro Cast, é realmente impulsionar sonhos. Uhum. Obrigada por entender isso e sentir dessa forma, como você falou, não só divulgar a minha marca, porque a minha marca ela já está sendo divulgada de alguma forma. Sim. E o Tesouro Cast é uma maneira que eu encontrei, é algo que eu já queria, já pulsava em meu coração. Uhum. E essa é a intenção do Tesouro Cast, que é trazer a possibilidade das pessoas sonharem novamente. É um espaço criado justamente para impulsionar sonhos. Você está no lugar certo. Eu sempre acredito, há quantos anos a gente se conhece, Benísia? Desde 2017. Desde 2017, sem nenhuma demagogia. Desde 2017 eu acreditei em você, Benísia. Não posso dizer que não agora, no que você está fazendo agora, não como escritora, não era essa a forma que eu te via, mas que eu via algo em você, que eu via uma águia em você. Isso sim, você sabe disso. Verdade. Você lembra disso que eu sempre falei. Então, para mim, você representa coragem, você representa ousadia. E eu tenho certeza absoluta que assim, você está ainda muito longe do lugar aonde Deus quer que você chegue. Verdade. Porque essa ousadia que você representa, ela é capaz, ela sendo usada de maneira correta, como você está expondo isso agora, ela é capaz de levantar pessoas do mais alto nível de ansiedade, de tristeza. Eu não tenho dúvida disso. Nossa, fico até emocionada com tanto elogio e eu sei que é verdadeiro. Isso, só para você saber, não é um elogio. Eu não estou elogiando, eu estou reconhecendo algo que existe em você e não é de agora. Isso não nasceu em você agora. Só para que as pessoas entendam que a Benísia ela já tem isso, já soava isso desde 2017, Verdade. Que eu conhecia ela. Eu só estou dizendo para ela publicamente e reconhecendo isso, tá? Obrigada. Então, assim, não é porque você escreveu um livro, porque isso já existia mesmo. Já existia, é verdade. E muito obrigada por se colocar nesse lugar, por se disponibilizar, explorar cada vez mais esses talentos que você tem, trazendo para fora. Sim. Nós somos, hoje eu estava lendo, né, uma palavra, que nós somos como um pote de barro, né? E que a glória do Senhor habita, né? Deus escolheu esse pote de barro feito do barro, do pó, para habitar em nós. E em nós tem esse manifestado poder de Deus, que nós podemos fazer várias coisas, porque o Senhor ele colocou em nós algo poderoso, né? Que é a inteligência, é a sabedoria. Se a gente for buscar mesmo a sabedoria, viver essa sabedoria em Deus, nós vamos poder transmitir e fazer
algo excelente. Até porque a excelência faz parte do caráter de Deus. Faz parte do Senhor. Uau! Né? Estou vendo que o próximo livro, o primeiro livro nem foi lançado e já tem o nome. Já tem um nome, porque você está falando fortemente, eu tenho observado isso. Esses últimos dias que a gente conversa, eu vejo você falando muito sobre excelência. E isso tem me chamado a atenção. É porque eu falo assim que a excelência, eu sempre abordo isso, que a excelência, você não precisa exercitar a excelência em algo grande. O algo grande vai chegar, é consequência do pequeno que você fez, e com excelência. Aí você começa a praticar a excelência no pequeno. Porque quando chegar o grande, vai ser só a consequência daquilo que você fez lá atrás. Uau! Benízia, para as pessoas que estão conhecendo você agora, que vão conhecer você a partir de agora e futuramente, quem é essa mulher que está diante de mim? Essa negra maravilhosa, Benízia Pimentel, quem é ela? A Benízia Pimentel, ela é uma mulher que ela aprendeu a ter coragem. Ela aprendeu a caminhar com as próprias pernas. E hoje eu sou essa Benízia cheia de garra, força, principalmente a fé, porque é a fé que me move. Uau. A fé que me sustenta. Você concorda que a fé, você percebe isso, que ela é treinável? Quanto mais você se movimenta, mais ela te entrega. Ela entrega, né? Porque a fé é você colocar o pé e Deus ele vai colocando o chão. E você é treinada. Primeiro a gente coloca o pé, né? O pé. Primeiro você coloca o pé e Deus coloca o chão embaixo. É isso. Aí o que acontece? Em questão da fé, tipo, você é passado por um treinamento, porque só dessa forma que você vai exercer a fé. Uhum. Porque você não pode exercer a fé se você não está no meio da situação. No meio do vendaval. É isso. Entendeu? Quando a adrenalina ali, adrenalina. Que você está vivendo a fé, ela te produz, ela vai te dando ideia do que fazer. Justamente. Né? Se você não se coloca nessa adrenalina, nesse lugar nesse momento ali de tensão, que é para você se obrigar, na verdade, a exercer a fé. Entendeu? Então a fé, ela te obriga a exercer a perseverança diante das situações difíceis, aonde eu digo assim que o próprio Deus te coloca lá. O próprio Deus, porque ele está forjando o teu caráter. Benízia, uma pergunta. Você falou de 2017, já aqui na Suíça, que a gente se conhece. Então, para que o povo entenda, aonde estava a Benízia? Onde estava essa mulher? Em que lugar ela estava escondida? Por que razão? A Benízia, ela chegou aqui na Suíça com... Como que eu falo? Ingenuidade. Te venderam a Suíça com... Me venderam a Suíça como... o sétima maravilha. Sete maravilha, entendeu? Então eu cheguei aqui, quero viver essa maravilha. Quero viver essa maravilha. Que isso? Eu andava na rua, ficava deslumbrada. Não que eu não fique deslumbrada hoje. Porque o país é lindo, o país é maravilhoso. Né? A cultura, tudo muito lindo. Tudo muito lindo. Então, quando eu cheguei aqui, eu era algo desconhecido. Só que, para mim, eu não me senti tão deslocada. Porque era algo que eu queria para mim, entendeu? Só que o que acontece? Você já entendeu, é isso realmente que eu quero, entendeu? Só que, tipo assim, eu não conhecia, eu achava assim muito lindo, muito perfeito. Mas, ao mesmo tempo, com um pouco de medo e de receio. Entende? Então, assim, eu descobri até a minha própria beleza. Não é demagogia, não é nada disso. É que eu descobri a minha beleza. Valorizou, né? Valorizou, porque tipo assim... Poxa, eu não sabia que eu era linda desse jeito. Que eu era linda desse jeito, maravilhosa. Eu descobri agora, gente.
Então, é verdade. Eu lembro, mas você não falava sobre isso, mas a tua postura, as tuas fotos, a maneira que você se colocava ali, sim, falava isso, assim, poxa, eu agora percebo que eu sou bonita. justamente, agora eu percebo, estou percebendo. Mas antes mesmo eu vim, né, em busca de algo melhor, né, que eu achava que eu não era reconhecida lá onde eu estava, profissionalmente. Profissionalmente, você tem 25 anos. Eu tenho 25 anos de profissão. Então, mas eu achava que eu não era reconhecida como na minha profissão. Eu era uma mulher insatisfeita. Imagina uma mulher com 25 anos de especialista em arte capilar. Arte capilar. Você imagina isso? É muita coisa, né? Então, eu vim para cá para exercer minha profissão. Até hoje eu exerço minha profissão. Agora que você está no auge dela. Eu amo minha profissão, mas eu achava que eu não era valorizada. Não era valorizada como profissional, não era valorizada como pessoa mesmo. Uau! Entendeu? Então, assim, aquilo me dava era algo que estava faltando dentro de mim. Uhum. Entende? Era algo que me impulsionava, tá faltando alguma coisa, e eu não sabia identificar o que era direito, entendeu? Uhum. Então eu achava assim que fazia uma mulher sempre de fé, buscando cada dia mais, mas faltava algo que eu precisava viver, entende? Então assim, aí com o tempo eu já sabia que eu queria vir para cá, já orava há uns 14 anos para vir para cá. Sério? 14 anos eu orava. O convite surgiu quando meu filho estava com 14 anos. E tu começou a orar ainda com ele? Antes, orei, mas com 14 anos se cumpriu. Que incrível! Entendeu? Que incrível isso! Incrível, foi assim, foi rápido. Quando você está no processo, você acha que está demorando. Mas quando o processo ele é firmado, você acha, poxa, não demorou nada. Não demorou nada. Nossa, passou tão rápido. Né? Então, assim... E hoje você aqui falando em um podcast sobre o processo de 14 anos que você orou, né? Que quando você estava vivendo, na cabeça da gente, quando você está vivendo, aquilo nunca vai chegar. Nunca vai chegar. É demorado. Nunca vai chegar. Aí eu achava assim, um dia eu vou só para passear, entendeu? Porque eu achava que, ao mesmo tempo, aquela mulher de fé orava para acontecer, mas ao mesmo tempo eu achava assim, poxa, vai demorar. Poxa, eu acho que fica para uma outra vez, não sei. Era assim, entendeu? E hoje eu me sinto uma mulher completa, plena, entendeu? Não por bem materiais, mas a alma. Você sente que sua alma está... A minha alma sentindo plenitude. Está em plenitude com o Criador. Esse é o melhor momento da vida, quando a pessoa entende isso. Você está naquela fase que Paulo diz, eu sei viver no muito, mas também aprendi a viver no pouco, né? Pouco. Os dois vai te deixar uma pessoa com a alma em paz, que é a paz que excede todo entendimento. Todo entendimento, né? Tem uma palavra que eu gosto muito, que eu amo também, que é a palavra toda, né? Ela é maravilhosa, né? Mas tem uma parte que diz assim, Senhor, não me dê riqueza para que eu não me afaste da tua presença e também não me deixe sem para que eu não blasfeme contra o teu nome. Uau! Essa me representa. Tá entendendo? Né? Porque sair da presença dele por excesso é um perigo, mas também a falta que nos faz duvidar. Né? É um perigo também. É um perigo. Entendeu? Que incrível. Benízia, você agora está no auge, como você falou, estou no auge, estou me sentindo plena, tanto profissionalmente quanto como pessoa, né? Você se sente valorizada agora como pessoa, esquecendo o profissional, ali, a especialista Benízia Pimentel em arte capilar, mas como pessoa, como mulher, como amiga, você sente que você agora atende esse valor e que as pessoas agora olham e enxergam
Uhum. te reconhecem? Assim, primeiramente, eu, Benísia, eu me valorizo. Porque primeiro é eu. Então você entende que esse valor, ele começa em você. Começa no meu Porque interior. você, no início da nossa conversa, falou assim, eu não sabia que eu era bonita desse jeito. Sim. Ou seja, o outro não valorizava porque você, Benísia, nem você nem sabia. eu mesmo. Uma coisa tão simples que eu fazia, que eu não fazia na realidade, era me olhar no espelho. Mesmo trabalhando com a minha profissão. Uau! Eu não tinha de me olhar, assim, de olhar para mim, me ver. Eu não tinha isso. Tanto que a minha vida era tão corrida que eu, entendeu? Não queria saber, só queria saber mesmo de trabalhar, igreja, trabalho, meus filhos. Me fala uma coisa, qual foi a experiência mais profunda que você viveu aqui nesse país, tratando de... Você chegou em 2017? Cheguei em 2017. De 2017 até agora, me fala um momento que você pode dizer assim, esse momento representa um encontro genuíno com algo assim sobrenatural, algo que abriu tua visão. Algo que abriu minha visão foi no momento que eu adoeci, que aquele momento foi o ponto-chave para minha vida. Que o que eu queria mesmo era ser curada. O que eu mais buscava no Senhor Uau. era a minha cura. Mas não só a questão da cura física, mas a cura emocional, na minha alma. Você sentia que estava alguma coisa Entende? fora do lugar. Fora do lugar. Não era só uma doença física. Não era só doença física, era doença emocional. Pela pressão que eu sofri de várias situações. Uau. Entendeu? Então, assim, quando era minha busca dia e noite, buscando a presença do Rei. Uau. Porque, como eu estou falando, não era só a questão da doença física, mas era a doença na minha alma, emocional. Eu precisava saber que Jesus tinha me perdoado. Que lindo! Uau! Entendeu? Isso é profundo. Então, foi uma busca minha profunda. Então, quando virou a chave, eu disse, eu preciso disso aqui. Eu preciso desse milagre aqui. E quando aconteceu essa virada de chave na minha alma, eu disparei. Você percebe que é algo muito mais profundo. Você percebe que é algo no invisível, é um clique, é algo pequeno para você disparar. Justamente. Trazendo para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, Benísia, olha só, eu quero falar com eles, eu quero falar com você que está nos ouvindo. Você percebe na fala da Benísia que cada um tem uma busca diferente. Cada um de nós tem uma sede diferente e não interessa qual seja ela. O importante é o seu foco, ele tem que ser ajustado nessa busca. Então, você, ouvindo ela falando assim, eu precisava buscar uma cura para minha alma. Ou seja, o sucesso para Benísia naquele momento era uma plenitude, uma cura na alma dela. Ela precisava sentir isso. E eu te faço uma pergunta, qual é o seu? E você precisa olhar para a sua necessidade e entender ela como esse é o seu sucesso. Esquece tudo à sua volta e foca nessa necessidade e receba ela como o seu sucesso. E a sua busca será essa. E essa valorização que eu estava te falando, que aconteceu primeiramente, eu tinha que reconhecer em mim mesmo. Não esperar de fora. Primeiramente em mim. Porque tem a palavra, eu não posso deixar de falar a respeito do nosso Deus, que nós servimos, nosso papai, que ele diz assim, ama-te a ti mesmo. Entendeu? Eu primeiro tinha que me amar. Para primeiro eu amar o meu próximo. E tem uma
acho que é em Salmos também que fala isso assim. Assim como o homem se vê em sua alma, assim ele é. Justo. Olha que forte isso. Poderoso. E a gente está falando, essa parte, essa palavra bíblica retrata bem e esclarece bem isso que a gente está falando aqui. Justamente. Você não se via, então por isso você não era. Não era. Então não tinha forte, como pessoas me ver. Entendeu? Porque você atrai aquilo que você é. Uau. Correto? Então, assim, durante muito tempo, como eu estou te falando, devido a alguns tipos de amizade, ponto muito bom, bem colocado. Você, isso. Eu, no caso, eu comecei a perder algumas características minha, que era o que te diferenciava. Que era o que me diferenciava. Só que devido eu conhecer algumas pessoas, estavam querendo me tirar da rota. Não em si as pessoas, mas eu queria seguir porque eu queria estar naquele grupo. Você queria ser igual, você queria pertencer. Pertencer. E aí é uma bobagem muito grande a gente não entender que o segredo está no diferente. No diferente, né? Entendeu? Que maravilha isso. Tem uma propaganda que eu acho muito legal, que eles colocam uma propaganda de vários guarda-chuvas, só que lá dentro daquele guarda-chuva tem um colorido que é diferente dos outros. Então, assim, isso reflete muito a nossa vida. Às vezes a gente quer nos comparar com aquela pessoa ou com aquele grupo e acaba que você está perdendo o seu próprio eu. Eu falo sobre isso no meu livro também. E isso quase me tira de quem verdadeiramente, em 2017... quase te tira do lugar onde você está hoje. Justamente. Impede de você chegar no lugar onde você está hoje. Benícia Pimentel, um nome mais de peso, um nome onde agora as pessoas estão olhando, entendendo, mas quem é? E onde ela estava? Por que eu não via? Não é? Tá entendendo? Então, eu primeiramente me vi quem realmente eu era e quem eu era em Deus. E que eu sou para Deus. E o que te fez voltar, Benícia? Vamos entrar aí para as pessoas entenderem que o intuito é as pessoas entenderem o que a gente está falando. O que te fez voltar para esse lugar e dizer, opa, eu tô tentando me parecer com alguém. Por que eu quero me parecer com esse grupo? Por que eu quero pertencer a esse grupo? O que te fez dar esse clique? Como eu te falei, primeiro a questão, eu adoeci, e isso me fez ter uma reflexão muito profunda de mim, em Deus, o que eu tinha feito, tu tá entendendo? E também eu olhei assim, eu digo, não, o que eu estou fazendo está tudo errado. E o que eu estou fazendo para a minha vida, e não vai afetar só a minha vida, mas vai afetar as pessoas que me amam, que estão ao meu redor, que no caso são meus filhos. Uau! Então, eu mudei de rota. Eu voltei aonde eu tinha parado. Eu voltei ao primeiro amor. E hoje você sente que isso foi muito bem aceito pelo universo todo, conspirou e pensou assim, uau, Benícia, agora você sente que está no centro agora, Benícia? Justamente, eu estou caminhando a cada dia. Caminhando porque, tipo assim, quando o próprio Deus, ele começou, não, filha, tá tudo errado, venha para cá. Mas para mim vir para cá, eu tive que passar pelo tratamento, pelo cuidado de Deus. E pelo tratamento, eu sou o quê? Eu sou prensada, como uma azeitona para sair o melhor azeite. Eu sou amassada como uma uva para sair o melhor vinho. Porque o Senhor, ele não vai derramar um vinho novo em odre velho, porque senão vai estourar e vai desperdiçar. Então eu estou sendo lapidada cada dia mais, treinada, forjada. E agora será diferente porque você está com a mente aberta para receber. Você agora tem um outro entendimento de tudo que você passa. Todas essas que você fala de forja, né, de prensa, você tem um entendimento. Você já está com o entendimento aberto, com a mente aberta e perguntando o que eu tenho que aprender.
Qual é agora o segundo passo? Qual é o segundo passo? É isso. O que eu tenho que fazer nessa oportunidade? Que eu não falo mais dificuldade, eu digo, Senhor, oportunidade, né? o que é que eu faço agora com essa oportunidade? Essa oportunidade está doendo, Jesus, mas o que é que eu tenho que fazer? Tá doendo, vou dizer que não tá doendo não, Jesus, tá doendo, então me ajuda aí. Benízia, que eu tenho olha que fazer? só, me fala uma coisa. Você falou sobre o ambiente. Você acredita que o ambiente é responsável pelos nossos resultados? Eu digo que 50% ambiente, 50% é seu, porque a palavra de Deus também fala, né? Que os maus costumes corrompem os bons costumes. Ele fala, e ele diz assim, e ele ainda dá uma advertência. Não vos enganeis. Não vos enganeis. Não é? Né? As más conversações, quer dizer, as más conversações, as más companhias, elas vão estragarem, elas vão interromperem aquilo que é bom, que você faz de bom, ou que você teria que aprender, porque às vezes você ainda nem aprendeu. Mas o lugar vai impedir que você aprenda. Vai impedir que você aprenda, entendeu? O que você precisa aprender para crescer com aquela situação. E se você não estiver atenta, você não aprende, você não cresce. Então, tá, você sai do grupo, você distancia do grupo, então você percebe que abriu-se uma nova visão. Justamente. Uma vez que você tirou o olhar do grupo. Sim. Né, e aí você começa a ver coisas diferentes, oportunidades. Me fala uma coisa, nesse novo tempo que você se reconhece como uma mulher, né, e reconhece o valor que há em você, você começa talvez a estar em outros ambientes. Você ouviu incentivos de outras pessoas? Benízia, faz um livro. Benízia, por que você não dá um curso na sua área? Porque você é uma especialista com 25 anos de profissão. É muita experiência. Alguém já te deu esse incentivo? Já tinha me encorajado em questão de dar curso na área que eu domino, que no caso são mechas, estética capilar em geral, né? E eu sempre eu disse assim, mas eu não tenho recurso. Eu imaginava, não tenho recurso. Depois eu pensei, não, mas eu tô com recurso na minha mão, eu tenho ouro na minha mão. Eu tenho ouro na minha mão, então eu preciso avançar. Eu preciso fazer. Com a ferramenta que eu tenho, o pouco que eu tenho, eu preciso avançar. Certo? E voltando para a questão do livro, o livro eu já tinha sonhado com o nome do livro. Foi a primeira coisa que veio foi o nome do livro na minha mente. E você já sabia que era para o livro? Ou você achou que era para uma outra coisa? Eu pensei, eu disse, poxa, podia fazer um livro. Aí eu estava pensando e Deus me deu o nome. Uau. Tá entendendo? Deus me deu o nome. Eu digo, caraca, olha, beleza. Só que aí foi só um pensamento, ficou no meu coração. Eu achava também que é impossível, mesmo escrevendo várias coisas, que eu gosto muito de quando eu vou para o culto, sempre eu levo uma caderneta e vou anotando tudo aquilo que o pastor ministrou através, né? Deus deu uma palavra, mas eu coloquei aquilo que eu extraí, entendi. Aqui e ali falou contigo, né? Entendeu? Mas não sabia que um dia isso ia virar um livro, né? No caso. Então, eu pegava nessa situação, eu digo, poxa, eu sei fazer isso assim. Por que eu não dou um curso? Uau! Por que eu não falo de algo que eu sei fazer? É isso, Benízia. Entendeu? E aí, vira e mexe, eu coloco algo na minha página. E agora, Benízia, com a internet, com o mundo digital que a gente tem muitas possibilidades. Tem. Quantas pessoas estão do outro lado que não tem possibilidade de estar aqui diante da Benízia, mas que ela pode, né, assistir essas aulas, ela pode assistir esse curso e de alguma forma você está ali abrindo portas para pessoas
que nem imaginavam. É verdade. Benícia, me fala um pouco sobre o teu livro, As 4 Estações. O que é As 4 Estações? No caso, as 4 estações, eu usei uma metáfora, né? Com as estações do ano. E eu estou num país onde eu posso contemplar todas as estações. Então, e todas elas são lindas, todas né? elas são lindas, todas elas têm uma reflexão poderosa. Então, tudo aquilo que eu coloquei no livro foi aquilo que eu vivi. Eu gosto muito de tirar foto. Uhum. Eu aprecio tirar foto. E, Benícia, olha só, que coisa maravilhosa. A gente falando aqui, eu me trouxe a memória da época, de um tempo, que você tirava foto. Assim, eu abria o Instagram, o Facebook e os status do WhatsApp. Era foto da Benícia toda colorida, em todas as estações. Isso é impressionante, que você profeticamente já estava caminhando para esse lugar sem saber. Sem saber, porque eu tirava a foto da janela do meu apartamento numa praça que eu morava, até próximo daqui. E eu tirava a foto daquele lugar todas as estações. E todas as estações me chamavam a atenção. E eu colocava uma legenda, todas as fotos que eu tirava, eu colocava. E aí eu dizia assim, é a nossa vida. Você assim, trazia uma reflexão. Eu trazia uma reflexão. E era sem intenção, né? Sem intenção. Eu colocava ali. Mas era eu creio que era o próprio Deus que já estava me conduzindo para essa dimensão. Que mesmo sem eu entender, eu não estava entendendo nada. Só sei que eu tirava porque eu achava bonito. Inclusive, olha o brinco dela, gente, ó. Primavera. Oita! A gente está no verão, é uma flor amarela. Que linda! Entendeu? Então eu tirava essas fotos e eu colocava uma legenda e guardava. E o que eu fiz? Eu olhando para as estações, eu vejo o reflexo da nossa vida. Porque, como eu estou te falando, eu vivi cada uma delas. E o que representa cada uma delas na minha vida? Então, eu retratei isso em papel, no livro, falando um pouco daquilo que eu senti, daquilo que eu vivi. Uau! Falo do inverno. No inverno você fica mais sozinha. No inverno você muitas das vezes não quer contato com ninguém. Você quer se recolher. Fica só você e uma coberta em cima de você. É verdade. Não é verdade? É. O dia fica mais curto, fica mais escuro mais cedo. Então tudo isso ali refletiu um pouco na minha vida, daquilo que eu passei em momentos cruciais da minha vida. Momentos de dor, mas ao mesmo tempo um momento de reflexão onde ficou só eu e Deus. Benícia, então, trazendo a metáfora das estações, responda para mim e para as pessoas que estão te ouvindo. Esse momento aqui, qual é a estação que você está vivendo? Eu estou vivendo a plenitude do Senhor. Eu estou vivendo o verão mais lindo da minha vida. Uau! Cheio de energia. Uau! Cheio de alegria. Meu Deus! Mas essa alegria não é dessa terra, não é por causa da estação verão. É porque o Espírito de Deus habita em mim. E Ele me fortalece, Ele me conduz, porque os problemas eles sempre vão existir. Dificuldade sempre vai ter. Agora, como é que eu vou me comportar diante dessa dificuldade? Uau! Você sente que você está na sua missão de vida? Eu sinto que eu estou na minha missão de vida e eu sou muito, como estou te falando, eu sou plena, eu sou completa. Estou caminhando cada dia mais, porque todos os dias tem algo diferente para a gente aprender, porque a gente não sabe tudo. É isso mesmo. Entendeu? Então, assim, mas eu estou vivendo aquilo que eu fui chamada para fazer. E eu uso a minha profissão para exercer a minha missão.
Que lindo, que lindo. Entendeu? Benícia, então assim, o nosso propósito de vida é ajudar pessoas. Tudo tem a ver com pessoas. Sim. Então, hoje, para resumir, se eu te perguntasse assim, Benícia, como você pode me ajudar? Qual era a sua resposta? Qual é a maneira que você ajuda as pessoas dentro da tua missão? O que eu posso responder para você é que simplesmente é que você tem que ser você. Não tenha medo de errar, porque se você errou, você tem um Deus que pode te perdoar e te conduzir para um caminho de paz, um caminho mais seguro. E ele faz nova todas Faz as nova coisas. todas as coisas. Por mais que o choro possa durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. E a mensagem do teu livro é sobre isso? Qual que é a mensagem central do livro? O que aquele leitor, quando ele lê o seu livro, qual é a mensagem que você quer passar? E quem é? Eu gosto de perguntar assim, quem é a pessoa que vai ler o seu livro? Porque quando eu escrevi o meu livro, eu tinha na minha cabeça, eu tinha uma ideia, quem era a pessoa. Então eu escrevi esse livro, eu parei de pensar em multidões, eu não pensava em muitas pessoas. Sim. Eu olhei e eu falei, eu vi uma pessoa, eu olhei uma mulher, e eu olhei a idade dessa mulher, eu imaginei essa mulher, ela tem 30... Eu pensei numa mulher que tinha 40 anos, porque era a fase que eu estava vivendo. Essa mulher tem 40 anos, essa mulher não construiu nada, essa mulher casou cedo, e essa mulher, ela está presa 40 anos da vida dela em correntes que talvez simples, ou seja, ela está sentindo uma dor, e ali quando eu escrevia, eu começava a sentir a dor de verdade, sabe, da pessoa, porque foi a dor que eu senti. E eu comecei a imaginar essa mulher sentindo muita dor, de desespero, de vergonha, porque estava com vergonha da sociedade, com vergonha da família, porque não se desenvolveu e nem construiu nada, nem para ela, e nem para os filhos, e nem para ninguém. E eu pensava em uma pessoa que, cheia de talentos, e que ela não sabia como fazer, como usar esses talentos, como viver desses talentos e como colocar esses talentos na mesa. Então, eu escrevi pensando nisso. Por isso eu gosto de perguntar às pessoas, quem é essa pessoa que vai ler o seu livro? Por isso que eu te faço essa pergunta, quem é? Quem vai ler esse livro é aquela mulher que talvez ela se sinta injustiçada, talvez aquela mulher que se sinta rejeitada. Uau! Talvez aquela mulher que se sente abandonada. Meu Deus, que forte. Entendeu? Então, assim, tudo eu escrevi para essa pessoa. Que por mais que ela se sinta dessa forma, mas ela está cheia de talento. Talento escondido dentro dela. Pelo fato dela ter sido rejeitada, dela ter sido injustiçada, ignorada, e ela deixou de viver a sua verdadeira essência, porque ela foi simplesmente dominada por tudo isso, por medo, por angústia, por dor. Entende? Talvez essa pessoa, ela deve ter errado bastante e pode ela estar sentindo que para ela não tem mais jeito. Mas eu quero dizer para você que está ouvindo, que por mais que você sinta dessa forma, que você errou, que acha que não tem mais jeito para você, ou talvez você esteja passando por um momento de dor, de rejeição, acha que não tem nada mais para fazer na sua vida, eu quero te dizer que tem. Uau! Porque eu aqui, Benícia, como testemunha viva, eu fui restaurada em toda a área da minha vida. Principalmente na minha área emocional, que estava simplesmente destruída. Uau, Benícia, que lindo, que missão linda. Destruída. Poderosa essa missão. Que propósito lindo a ideia do livro, porque quando alguém vem falar comigo assim, eu escrevi um livro, eu amo ouvir qual é a história por trás desse livro e qual é o propósito do livro.
Porque muitas vezes a pessoa pode até dizer assim, todo mundo vai dizer que o propósito é ajudar pessoas, né? O propósito sim, é ajudar pessoas. Mas quando você ouve a pessoa, você vai perceber se ele está vivendo isso. Porque para ajudar essa pessoa, você precisa estar vivendo esse momento e estar vivendo ali a sua missão de vida. Ou seja, o livro ele é um transbordo, o livro ele é uma semente, que no caso você já nasceu um fruto, já colheu, e agora você viveu esse fruto e está plantando a semente. Justamente. É isso que eu entendo, que o livro ele é uma semente, de um fruto que você já colheu, viveu, né, entendeu? Eu vou plantar porque eu sei que vai nascer, e muitas outras vão nascer. E essa questão do plantar, eu falo também no meu livro que eu comparei como o lavrador, que ele prepara a terra, ele rega a terra, ele vai e planta. Depois que ele plantou, ele vai ficar observando se tem algum bichinho lá comendo, se tem formiga comendo. Ele tem que aguar, fazer a aguação com água, adubar direitinho a terra, para primeiro dar o seu fruto necessário. E isso requer paciência, é uma das coisas. Então, a nossa vida também, ela requer paciência. E a paciência, ela é gerada em nós a partir dessas situações. Que quando você vê, poxa, não está acontecendo, mas se você tiver paciência, se você tiver firme mesmo, você vai começar a colher. Uau, é isso. No tempo certo, na hora certa. Que lindo ver isso, né? Maravilha. Então isso é algo que eu coloquei, que está lá também no meu livro. E é algo que aconteceu na minha vida, porque eu não estava vendo acontecer, dava a impressão que eu não estava conseguindo ver nada. Mas depois Deus ministrou a respeito da paciência em mim. Uau. Então foi algo formidável mesmo. Então, por isso que eu uso a metáfora das estações, porque as estações requer paciência de uma estação para outra. E entender que é passageiro, né? É passageiro. Entender que o inverno tem data. Ele vai passar, né? Ele vai passar. É isso. Entendeu? E o verão também. E o verão a gente também tem que entender que o verão também, se tem alegre, quente, ele tem data. Ele também vai passar, e a gente tem que ter sabedoria do céu. Justamente. É sabedoria de Deus. Você entender que todas as estações têm data. Tanto o inverno quanto o verão. Ou seja, o tempo ruim com o tempo que você considera como bom. É verdade. Ele também tem data, tudo é passageiro. A gente tem que viver todos eles, né, aceitando como eles são e colhendo o melhor que tem ali. Benícia, me conta como é que está a expectativa para receptiva desse filho que está vindo aí. Já estou sabendo que vai ser dia 12, né? Verdade, dia 12 Você já está enviando convite aí, já estou enviando convite, todo mundo está super alegre, porque, tipo assim, eu fiz uma surpresa. Não, tô passada contigo. Eu fiz uma surpresa. Ela não é só corajosa, ela é ousada, gente. A mulher tem ousadia para dar e vender. Entendeu? Fiz uma surpresa. Tipo, primeiro. Mas uma surpresa boa. Surpresa boa. Surpresa boa, que tá vindo aí, dia 12, eu convido todas vocês maravilhosas, maravilhosos, para vir aqui na livraria, vamos falar aqui, vamos combinar. Eu não posso falar, né? Porque senão ela me dá uns... Mas, gente, a mulher é incrível. Ela tá preparando uma surpresa para você. Para você, leitor, para você que vai estar presente. Essa surpresa é só para quem vai estar presente no lançamento. Só para quem vai estar presente. Só para quem está presente no lançamento. É um luxo, gente. É um luxo. Que capricho. Que capricho. Para quem conhece ela e sabe que ela fala muito de excelência, você imagina aí o que é. O que é. É verdade, porque a gente tem que fazer a excelência, né? Qual que é a receptiva das pessoas? Você já começou a receber esse carinho? Já começou a receber espanto das pessoas? Mas como assim? Tipo assim, teve gente que não sabia, porque no caso foi um sonho que Deus me deu, né? No caso, para escrever o livro. E eu recebi assim algo que eu tinha que ficar de boca fechada. E eu fiquei realmente de boca fechada. Eram poucas pessoas realmente que sabiam, né? Uma delas era você, com certeza. E eu fiquei esse tempo todo só escrevendo, correndo atrás, buscando.
né? Então, assim, quando eu lancei, que eu coloquei na internet, todo mundo, como assim que você escreveu um livro? Meu Deus, eu vou querer ler. Uma coisa, Benícia, que eu fico pensando, embora a gente dê spoiler, que a gente começa a falar um pouquinho, as pessoas demoram muito a entender o que está acontecendo, para assimilar. Porque até hoje, eu lancei meu livro em setembro do ano passado, e até hoje tem gente que não sabe que eu lancei um livro. Olha aí. Tem gente muito perto de mim, que não sabe, você escreveu um livro, mas, pelo amor de Deus, para mim é muito óbvio. Só que eu tô até lendo um livro que chama O Óbvio que Ignoramos, e aí eu tô entendendo nesse livro que é algo que para mim é muito óbvio, mas para outra pessoa não é. E isso é muito normal e tá tudo bem. Tá tudo então certo. É importante você saber disso, tô te falando para você saber que às vezes as pessoas, não é porque ela não quis, é porque às vezes as pessoas estão desapercebidas. E para você é algo muito óbvio, porque você tá com aquilo muito quente, meu livro tá pronto. Mas as pessoas, eles demoram muito a assimilar e entender o que a gente tá falando. É verdade. Então você vai ter que repetir muitas e muitas vezes sobre o seu livro, sobre a mensagem que você carrega. Porque nem sempre as pessoas vão entender rapidamente o que você quer dizer. Verdade. A sua mensagem. Tipo assim, eu tô muito feliz, assim, pela recepção de muitas pessoas que estão me escrevendo. Benícia, olha, eu quero ir, eu tenho prazer de ir, entendeu? Então, assim, eu tô focada nessas pessoas que vão. Eu tô focada nessas pessoas que realmente querem estar perto de mim, querem me prestigiar. É nelas que eu estou focada. Bravo, Benícia. Entendeu? É isso. E em outras, não. Quem quiser vir, quem não quiser responder, não tem problema, tá tudo certo. Entendeu? Mas eu tô focada nessas pessoas que estão comigo. Que vão estar presentes nesse dia, que vai ser marcante na sua vida, marcante na sua história. E eu acredito plenamente que é um divisor de águas na sua vida, não pessoal, mas no seu ministério. É verdade. Eu não tenho dúvida que isso faz parte do seu ministério como mulher de Deus e que exerce uma função espiritual que é muito ativa. Aleluia. Então Deus, ele olhou para você, Benícia, e ele viu o seguinte: ela não para, ela está se movimentando, é assim que acontece. Verdade. Ela está se movimentando. Sim. Então Deus pensou o seguinte: eu vou dar uma ferramenta a mais para ela trabalhar. Sim. Para o meu reino. É assim que Deus nos olha e Deus vê. É verdade. Que lindo, né? Nosso Deus é lindo, né? Perfeito, o nosso Deus é lindo, que jamais penetrou em mente humana e coração humano aquilo que ele tem preparado para aqueles que o amam. Então essa palavra, essa mensagem assim, ela é muito forte e verdadeira, realmente. Não penetra, é muito profundo daquilo que Deus tem para a nossa vida. Não consegue assimilar, não consegue entrar na nossa mente, né? Aquilo que Deus tem para nós. Benícia, nossa, eu estou muito feliz. Amém. Para mim, você não tem ideia do tamanho da minha alegria. Meu coração, ele regozija de verdade no Senhor. Amém. Em estar acompanhando essa evolução, Amém. esse transbordar. Amém. E eu quero deixar assim aberto, conte comigo em tudo que eu puder fazer para colaborar, para alavancar, para fazer com que você cresça no Senhor. Amém. No Senhor. Amém. Saiba disso. Tá Glória bom? a Deus. Eu estou aqui, conte com a nossa livraria. A partir do dia 12 de julho, livro de Benícia Pimentel, As 4 Estações, você vai encontrar aqui. Vai ter autógrafo dela no dia, e se você não puder estar presente no dia, dizer, mas eu quero conhecer essa mulher linda. A gente vai fazer outros dias de sessões de autógrafo, marcar outros dias. E você tem a possibilidade de receber seu livro aí na sua casa, autografado pela Benícia. E a gente vai finalizar mais esse episódio riquíssimo. Maravilha. Cheio de energia, cheio de coisas maravilhosas, de informações incríveis. Benícia, qual a mensagem que você quer deixar para quem está te assistindo, quem vai te ver daqui 10 anos, quem sabe? Esse vídeo vai estar aí rodando na internet. E aí a pessoa vai ter a oportunidade de te ouvir. A mensagem que eu tenho para deixar, que eu falo muito sobre isso, né? É sobre a excelência. Faça a excelência independente do tamanho dela. Faça a excelência no pequeno e no grande que Deus vai te colocar. E também não tenha medo e não se preocupe se você errou, porque nós temos um Deus que ele já levou todos os nossos pecados na cruz do Calvário, jogou todo o meu pecado e o teu pecado no mar do esquecimento.
Uau! Tá bom? É essa a mensagem que eu quero deixar. Que mensagem! Obrigada, Benícia! Obrigada. Fiquem ligados, a gente vai colocar o link aqui. Se você já assistiu o primeiro episódio, vem aqui, assiste o segundo. Se não assistiu e tá assistindo, vai vendo agora o segundo, vai no primeiro episódio, que também tem uma história incrível. Cada episódio é uma mensagem para edificar a sua vida, para te trazer caminhos, te trazer direções, orientações e te trazer discernimento de muitas coisas. Obrigado. Bênção. Glória a Obrigada. Deus.